Sutra Sagrada, contínua chuva de néctar da verdade. Revelação divina da confissão. Se acaso estáis enfermo, procurai um orientador de meu ensinamento. A ele pede que ore por vós e dele aprender a praticar a meditação Shisokan. Sendo o orientador de meu ensinamento, aquele que recebeu a minha palavra, as palavras dele curaram-se. Se após um exame de consciência julgais ter algum pecado, confessai, sem nada esconder, ao orientador de meu ensinamento. Meu ensinamento prega a inexistência do pecado, mas é um erro pensar que é desnecessária a confissão, porque o pecado é originariamente inexistente. O pecado originariamente treva e se extingue quando exposto à luz. Porém, quando é mantido oculto, ele continua como treva e não se extingue. O preço do pecado é a morte. Quando se mantém escondido o pecado, impedindo que ele seja exposto à luz, a consequência é a morte. Homens da face da terra, não deveis ocultar o pecado. Se escondeis o pecado, é porque ainda tendes desapego a ele. Se temeis a exposição do pecado, é porque ainda estáis apegados a ele. Não deveis perder a humildade por ouvirem meu ensinamento, que, originariamente, o pecado é inexistente. Se conheceis a verdade de que o pecado é originariamente inexistente, por que ocultar o pecado, temendo sua exposição? Não deveis enganar vós próprios, dizendo, sou inocente porque o pecado não existe originariamente. Enganais a vós próprios é o primeiro dos pecados. Isso porque ocultais a vós mesmos e impedis a manifestação de vossa imagem original, que é perfeita. Porém, uma vez confessado o pecado, não deveis torturar vossa mente, que é a extensão da mente de Deus, voltando a vos prender àquele pecado. O pecado desaparece simultaneamente à confissão. A treva não se extingue quando exposta à luz? Não desaparece o pecado daquele que não confessa arrependido, assim como não desaparece a treva que não é exposta à luz. A confissão pode ser feita discretamente a um orientador religioso, pessoalmente ou por meio de carta. Entretanto, nenhuma eficácia a expor o pecado diante do público, que refletidamente faz comentários maldosos. Que eficácias há em projetar a escuridão sobre a escuridão? O homem, no momento em que confessa sinceramente, purifica todo o seu ser e manifesta a perfeição própria do Filho de Deus que é. Após confessar com toda sinceridade, permanecei tranquilos. Sois verdadeiramente meus filhos. Eu sou um convosco. O Espírito Santo comunica-se convosco. Vossa alma é abençoada e obtendes a vida eterna. Se há entre vós algum enfermo, orai uns pelos outros. Quando orais uns pelos outros, desce sobre vós a minha força. A oração pela cura própria pode conter egoísmo. Orando uns pelos outros, brota em vós o sentimento de amor ao próximo. As vibrações espirituais de Deus atuam em vós. Visitai as pessoas enfermas, orai por elas e realizai também a meditação Shisokan. Ao orar, se lembrai-vos de que a relutância em oferecer dinheiro e o desejo de receber dinheiro, ambos são vibrações de ilusão, que não se sintonizam com as vibrações espirituais de Deus. Fiéis de todas as localidades, unidos, orai uns pelos outros. Membros de uma família, orai uns pelos outros. Lembrai que, embora ocorra a cura pela oração, isso não é devido à vossa força, é devido à força de Deus. Não os esqueçais da fonte. Amai-vos uns aos outros, reverenciai-vos uns aos outros, dedicai-vos uns aos outros e venerai a Deus. Sendo este mundo semelhante a uma tela cinematográfica, onde se projetam mescladas a luz e a ilusão, o único meio de eliminar logo os sofrimentos do mundo consiste em eliminar a ilusão quanto antes possível. Revelação Divina de 12 de agosto de 1932. Sutra para a cura espiritual. Sutra Sagrada, contínua chuva de néctar da verdade. Um dia o anjo retorna a Seitinoye e recita: prossegue sem temor o curso de tua vida. A infelicidade jamais se aproxima de quem nada teme. Infelicidades e desgraças não são criações de Deus. Perante quem segue destemidamente o curso da vida, a infelicidade foge cabisbaixa e a doença mostra-se resignada e desaparece, retornando ao nada. Não se conta que outrora, quando Bonzo Takuan entrou na jaula de um tigre e o encarou sem temor, este se tornou manso como um bichano? Se conscientizares a verdade que o homem é filho de Deus e sem temor encarares um tigre, ele amansará. Se encarares um urso, ele recuará. Analogamente, se enfrentares a doença ou a infelicidade, convicto da verdade de que o homem é filho de Deus, a doença desaparecerá e a infelicidade cessará. Não temos a doença, não temos a infelicidade. Não havendo temor na mente, não haverá úlcera da inflamação.
Se destruires todas as ilusões da mente, desaparecerão qual sonho todas as infelicidades e doenças. Deus jamais criou tuberculose, disenteria, resfriado, tumor, nem qualquer outra doença. Doença nada mais é que projeção de ideias concebidas pelo homem em sua mente em ilusão. Deves conscientizar a imagem verdadeira do homem, filho de Deus onipotente, e ele na tua ilusão mental. Quando se elimina a ilusão, desaparece todo o temor. Consequentemente, desaparecem tumores, gerações e inflamações, e se recupera a saúde. Inflamações e ulcerações são meras manifestações de temor. Não havendo temor, mesmo que o corpo seja ferido, não ocorre inflamação. A parte lesada não ulcera. Prontamente nascem novas células e formam-se novos tecidos. As leis físicas que regem a matéria inorgânica são diferentes das leis da vida que regem organismos vivos. Por mais que se combinem elementos inorgânicos no interior de um proveta, jamais se originará um organismo vivo. Para que as substâncias nutritivas sem vida constituam parte viva do corpo humano, é imprescindível que se submetam ao domínio da vida. Os elementos materiais que se agregam ou se desagregam segundo leis físico-químicas, quando subordinados à vida, unem-se ou separam-se segundo uma outra lei. A vida se serve, inclusive, das leis da matéria, mas a sobrepuja e exerce domínio sobre a matéria. Embora utilize as leis da matéria, a vida não se sujeita a elas. Ao contrário, transcende-as e estrutura o corpo na forma que deseja. Portanto, em se tratando de organismo vivo, as leis da matéria se subordinam às leis da vida. Por exemplo, se o alimento for carente de vitaminas, a vida consegue por si mesma produzir vitaminas. Ou se aparecer lesão nos pulmões, a vida consegue por si mesma formar novo tecido pulmonar. Quando eras óvulos no ventre de tua mãe, não possuías pulmões, coração nem estômago. Embora o óvulo seja totalmente desprovido de órgãos, quando nele se aloja a vida, essa cria a partir do nada os pulmões, o coração, o estômago e os demais órgãos. A doença não é uma fera que ameace a vida, nem é uma força real que dispute com a vida o trono da existência. Que é a doença? É sinônimo de nada. É uma falsa existência que aparece quando a vida não manifesta sua própria força por falta de conscientização. Quando a luz deixa de se manifestar e de se impor, parece existir a treva. Quando a vida deixa de se manifestar e de se impor, parece existir a doença, que não passa de uma treva. Doença e treva são igualmente falsas existências. Pondera sobre este registro de morte de um condenado à pena capital após sentenciá-lo. Morte por perda de sangue. Vendaram-lhe os olhos e fizeram gotas de água morna escorrerem pelo seu pescoço. Por causa do temor, o condenado acabou por morrer. Inumeráveis são os doentes que morreram em consequência do abalo provocado pelo temor. O número de vítimas fatais do temor de hemorragia, proveniente dos pulmões, do estômago ou do útero, é maior que o número de pessoas mortas em guerras. Não temos hemorragia alguma. A vida superior ao sangue. Imediatamente após a hemorragia, a vida, mediante seu poder curativo natural, restaura os vasos da região hemorrágica e produz um sangue novo, com o qual supre o organismo em pouco tempo. Se não temeu um homem, não morre de hemorragia. Também não temos a febre. Ela é simples reflexo de ira, temor ou impaciência. Se afastar da mente a ira, o temor e a impaciência e recuperares a paz, a febre cederá naturalmente. O segredo para te serenar a mente está em agradecer a tudo com um sincero muito obrigado. Ao agradeceres a todos os fatos, pessoas, coisas e sintomas, a paz voltará à tua mente. A mente em paz sintoniza com as vibrações curativas de Deus. Estando a mente pacífica, manifestam-se vibrações curativas de Deus em forma de saúde. Mantém, pois, a mente tranquila, conscientiza que a saúde já está em ti. Prossegue explicando o anjo. Se o corpo fosse pura matéria, não deveria adoecer ao contato com ar frio. Uma rocha, por ser pura matéria, não contrai gripe. Uma estátua, por ser pura matéria, não contrai pneumonia. Se a rocha e a estátua não contraem gripe nem pneumonia, é porque são pura matéria. A coriza ou a tosse que ocorrem após contato com ar frio são alheias à lei física, segundo a qual se congela ou se danifica a matéria inorgânica exposta ao frio. Tais sintomas ocorrem unicamente segundo a lei da mente. Na simples matéria não aparece sintoma algum de doença. Sintomas nada mais são que projeções do temor obrigado na mente ilusão. Abandona, pois, o temor e louva o misterioso poder curativo da vida.
Não existindo mente e ilusão, não existe doença nem sintoma. Doença nada mais é que a expressão da mente em ilusão. Embora se encha de pedregulhos no estômago já desvinculado da mente que o regia, não ocorre doença gástrica. Porém, colocando-se pedregulhos no estômago vivo, certamente ocorrerá violento distúrbio gastrointestinal. Distúrbios no organismo nada mais são que reflexo do temor abrigado na mente iludida. Afasta o temor, e então a sua doença começa a desaparecer. Não existindo temor, não existe inflamação, úlcera nem tumor. A corrosão provocada pelo ácido sulfúrico num corpo inorgânico é diferente da ulceração que se verifica no organismo vivo. Mesmo que um ácido provoque lesão na mucosa do estômago, logo nascem novas células para restaurar a parte lesada. Assim é o organismo vivo. A terapêutica materialista vê apenas o efeito e só combate esse efeito. A causa da doença está na mente, sobretudo na mente ilusão. Não te prendas à ilusão. Afasta a ilusão e contempla a imagem verdadeira de tua vida, que é a própria vida de Deus. A circulação sanguínea também se altera segundamente. Não temas a taquicardia nem a bradicardia. Até o pudor faz o sangue subir a face, e o susto acelera o batimento cardíaco. Acalmando-se a mente, normaliza-se a pulsação. O meio para curar as doenças consiste em harmonizar a mente. Doença gerada pela desarmonia mental chamada ódio, cura-se quando substitui o ódio pelo amor. Doença gerada pela desarmonia mental chamada insatisfação, cura-se quando substitui a insatisfação pelo sentimento de gratidão. Doença gerada pela dor mental chamada tristeza, cura-se quando se substitui a tristeza pela alegria. Se sempre amares e agradeceres e com alegria te dedicares a tarefas altruístas, doença alguma poderá te atingir. E se já estás doente, a cura será rápida. Toda doença é soma da mente. Aquele que almejando curar-se permanece acamado, com a mente aflita, pensando a todo instante em sua doença, agrava ainda mais a doença. Imaginando-se a doença se concretiza. Desejar a cura da doença, ficando deitado no leito, com o pensamento fixo na doença, é o mesmo que desejar o calor segurando gelo nas mãos. Principalmente se estás doente, deves soltar da mente a doença, e também amar e agradecer incondicionalmente. Ama a pátria, ama as pessoas, ama os familiares, agradece a todas as coisas e todos os fatos, e todas as pessoas. Agradece sobretudo a teus pais. Faze sempre com alegria algo em benefício do próximo. O amor e a gratidão são os sentimentos que melhor captam as vibrações curativas da vida. Alegra-te agora pelo fato de estares vivo. Rejubila-te pelo agora que vives. Tua alegria curará tua doença. Se receberes um telegrama comunicando por engano a morte de tua mãe, tua mente ficará triste. Ficando triste a mente, o corpo enfraquecerá e a face empalidecerá. Se chegar em seguida um outro telegrama, esclarecendo que era falsa a notícia anterior, tua tristeza desaparecerá, teu organismo se normalizará e a cor voltará à tua face. Qualquer doença no corpo, sendo projeção da mente, é como palidez facial, causada pelo telegrama falso. Compreendendo-se que a doença não é existência real, a mente recupera a paz e a doença desaparece. O anjo continua a pregar, porque Deus é bem e porque tudo é extensão de Deus, a harmonia está presente em todos os lugares. Embora a desarmonia pareça existir, ela não é existência verdadeira. Entretanto, quando se imagina a desarmonia e nela se fixamente, ela se manifesta como projeção da mente. Temendo-se o contágio de uma doença, ela se manifestará como projeção do temor. Dizendo-se a alguém sensível que há uma taturana em seu pescoço. Surgirá irritação na sua pele, mesmo que não haja taturana alguma. Dizendo-se a ele que não há taturana alguma, a irritação logo desaparecerá. As inflamações de órgãos internos não diferem da irritação causada pela taturana imaginária. Acreditando-se que há micróbios patogênicos em determinado órgão, nele surgirá inflamação, mesmo que não haja micróbio algum. Crendo-se que nele não há micróbios, a inflamação logo desaparecerá, surgindo condição imprópria para a sobrevivência de micróbios patogênicos. Portanto, mesmo um doente com moléstias de causa microbiana não deve dizer que nele parasitam micróbios. Se disseres ao enfermo que não existem micróbios, ele se tranquilizará pelo poder da palavra. A tranquilidade dará equilíbrio mental, e o equilíbrio mental desfará a inflamação.
E num corpo sem inflamação, será difícil permanecer em micróbios patogênicos. Portanto, ao doente dizem, tu és espírito e não matéria. No espírito é impossível parasitar em micróbios. O espírito é Deus e é impossível Deus adoecer. O espírito não é regido por leis da matéria. O trabalho excessivo causa estafa, desgaste a doença somente a quem se sujeita às leis da matéria. Tu que és espírito não és regido por leis da matéria. Se por excesso de trabalho ficas esgotado, cansado, doente, isso nada mais é que concretização de tua crença de que o homem é um acúmulo de energia física que se esgota com excesso de trabalho. Mudando-se a crença, desaparece a estafa e aparece a imagem verdadeira da vida que é saudável. Por natureza, a vida é dinâmica e não estática. Logo, o homem não se cansa nem adoece quando está em atividade, segundo a natureza da vida. A vida, quanto mais trabalha, mais manifesta sua saudável imagem verdadeira. O homem, sendo por natureza espiritual, é governado somente por leis do espírito. Entre as leis do espírito não há lei da fadiga nem lei da doença, mas unicamente leis da saúde. Portanto, seja qual for o sintoma que se manifeste em teu corpo, afirma categoricamente que a doença ainda existe, que ela não passa de projeção da mente. Por mais que a estafa e a doença se manifestem aos 5 sentidos, elas não são a imagem verdadeira da vida do homem. Diante da imagem verdadeira da vida, a doença nada mais é que um pesadelo momentâneo. Quem deseja recuperar a saúde deve compreender que o homem é filho de Deus e que a doença ainda existe. Curar a doença nada mais é que manifestar o homem-Deus, o ser ordinariamente perfeito. Avança além da convicção, homem filho de Deus, e alcança a convicção, homem-Deus. Para o homem-Deus não existe doença. No homem-Deus atua unicamente a lei de Deus. Porque Deus é amor, a lei do castigo não te pode atingir. Porque Deus é vida, a lei da morte não te pode atingir. Porque Deus é sabedoria, e porque sabedoria ajusta todos os seres do universo em seu respectivo lugar, no homem-Deus não pode existir desarmonia de espécie alguma. Não existindo desarmonia, não existe doença. Tu que és homem-Deus, não temas a doença. A doença nada mais é que materialização do temor. Quando desaparece o temor, desaparece também a doença. Sobre de que ilusão mental será esta doença? Não propus assim identificar a ilusão, sendo a ilusão ordinariamente inexistente, a soma da ilusão também é inexistente. Consequência de que pecado será essa doença? Não propus assim identificar o tipo de pecado. Sendo o pecado ordinariamente inexistente, é também inexistente o tipo de pecado. Não deves investigar o que não existe. A imagem verdadeira de tua vida é Deus. É o ser eterno, é o ser diamantino, é o ser indestrutível, é o ser búdico, ordinariamente harmônico e perfeito. Onde é a ilusão, onde é o pecado, onde é a impureza? Graças, compreendi muitas verdades. Quem assim diz, identificando pecados e ilusões, afasta-se da iluminação espiritual, ao invés de alcançá-la. Isso é o mesmo que ateia se atreve esquecendo-se da luz. Pecado, ilusão e doença não parte de um sonho momentâneo, portanto nada. A lei da causalidade também não passa de um sonho efêmero. O ser absolutamente imaculado, perfeito e harmônico, que transcende a causalidade e que está acima dos sofrimentos kármicos. Eis a imagem verdadeira de tua vida. Não fiques desnorteado ante o pecado. Não fiques desnorteado ante a ilusão. Não fiques desnorteado ante a doença. Salta para o céu, ultrapassando o limite de tuas possibilidades. Mais que isso, deves passear no céu. O homem-Deus que passeia no céu é a imagem verdadeira de tua vida. Além da imagem verdadeira, não existe o teu eu verdadeiro. Embora o corpo pareça existir, ele é apenas projeção de ondas mentais. O homem verdadeiro é o homem-Deus, absolutamente puro, absolutamente perfeito. Conscientiza diretamente o homem-Deus. Quando conscientizares o homem-Deus e eliminares a ilusão de pecado, doença e morte, teu medo se extinguirá e a tua doença desaparecerá por completo. Prossegue ainda o anjo, o corpo carnal não é o teu eu. Não te preocupes com o corpo carnal. Da preocupação nasce o temor, e surgindo o temor, a disfunção do corpo persistirá como reflexo deste temor. Transporta a mente do corpo carnal para o ser superior. Esse ser superior é o teu eu verdadeiro. Se tentas mentalmente eliminar o temor, e mesmo assim não o consegues, abandona inclusive a tentativa de eliminar o temor e ser simplesmente o que és na imagem verdadeira.
Na imagem verdadeira de tua vida não existe temor algum. Logo, nem é preciso eliminar o temor, que inexiste. Basta seres o que és na imagem verdadeira. Ainda que estejas temendo o temor inexistente para a tua imagem verdadeira. Quando te entregares realmente a Deus, que é a tua imagem verdadeira, Ele retirará de ti todos os temores. Somente a lei de Deus rege os seres. Leis da matéria não te podem reger. Leis do pecado não te podem reger. Leis da ilusão não te podem reger. Sendo tu um ser indestrutível, nem o frio, nem o calor, nem vírus poderão te prejudicar. Deixa de pensar, aquela substância material me afetou. Deixa de pensar, estou pagando aquele pecado. Deixa de pensar, aquela ilusão é a causa dessa doença. A doença não existe originariamente. Logo, a causa da doença também é inexistente. Compreendendo-se que não existe doença, nem pecado, nem ilusão, nem morte, não existirá temor algum. O anjo prossegue explicando: ressentimentos no lar, ciúme, ódio, desejo de vingança, rancor e todos os demais sentimentos negativos prejudicam a recuperação da saúde. Se tens um desses sentimentos, deve imediatamente eliminá-lo, mentalizando-se que no homem Deus não existe tal sentimento negativo. Quando se pensa que o sentimento negativo existe, torna-se difícil afastá-lo. Porém, como na imagem verdadeira do homem não existe sentimento negativo, é possível afastá-lo. Se preencheres tua mente com amor, paz, sabedoria e harmonia da imagem verdadeira, a perfeição da imagem verdadeira da vida manifestar-se-á também no mundo das formas. Assim como a matéria não pode evoluir por si mesma, a doença também não pode evoluir por si mesma. A matéria se move porque é movida pela mente, ou então pela energia que a mente criou. Já que a evolução da doença se deve à força da mente, é possível com a força mental interromper essa evolução e até exterminar a doença. Seja qual for a doença contraída, não te inquietes. Acredita que na imagem verdadeira é sempre saudável e perfeito. E mantenha a mente em paz. Não permitas que tua mente se inquiete com as alterações do estado da doença. Sendo essa doença inexistente, o estado da doença também é inexistente. Em vez de observar a doença, observa a tua mente. O que se altera é a tua mente, e não o estado de saúde em si. Abalando-se a mente, abala-se também o estado de saúde. Não é o estado de saúde em si que se abala, mas a tua mente. Acalma a tua mente e tua doença cederá. Porém, é difícil acalmar a mente com a própria mente abalada, assim como é difícil afastar a apreensão com a própria mente apreensiva. Em tais circunstâncias, simplesmente entrega-te a Deus, confiando em Deus, que é perfeito amor, chama por Ele. Deus te dará harmonia e paz. Entrega tua mente a Deus, chamando: ó Deus, ó Pai. Entrega-te totalmente a Ele. Deus é tudo. Logo, nada existe além de Deus. Porque Deus é bem, mal algum pode existir. Porque Deus é perfeição, não há como existir a doença que é perfeição. Porque Deus é vida, não há como existir a morte. Mal, doença e morte, nada mais são que sombras de ilusões da mente humana. Considerar existente o que não existe e temê-lo, eis a doença. O sofrimento está na mente, a dor está na mente, afastando-se da mente o temor, o sofrimento e a dor, não existirá doença, em parte alguma. O anjo prega mais ainda: após ouvires essas verdades, se ocorrer distúrbio em teu corpo, não deverás temer. Quando o edifício se desmorona, produz-se um estrondo. O distúrbio no corpo é o estrondo produzido pelo desmoronamento do edifício de tua ilusão. Sendo baixo o edifício de tua ilusão, pequeno é o distúrbio. Sendo alto o edifício de tua ilusão, grande é o distúrbio. Contudo, não temos o distúrbio. O que se desmorona é a ilusão, e não teu eu. Mesmo que a ilusão se desmorone, teu eu verdadeiro não se desmorona. Mesmo que a ilusão sofra, teu eu verdadeiro não sofre. Tu és filho de Deus, o ser múltiplo, o ser diamantino, o ser indestrutível, o ser inadoecível, o ser eternamente feliz. Não percas de vista teu ser diamantino, indestrutível e eternamente feliz, caindo no sensacionismo ou no racionalismo. Neste momento, todos os doentes estão curados e podem se levantar dos seus leitos. Quando assim declara o anjo, desaparecem instantaneamente as doenças da humanidade toda. Os cegos passam a ver e os paralíticos se levantam. E todos, com grande alegria de mãos dadas, dançam contemplando o sol. Não é sonho, é a imagem verdadeira. Os querubins olham para o alto, louvando a Deus, fazendo uma reverência e assim cantam: Deus é tudo, Deus é nosso Pai, é nossa luz, e nos salvou a todos. Nesse momento, o sol,
que o palácio celestial de Deus brilha intensamente. A luz de Deus se espalha, cintilante sobre a terra como uma chuva de pétalas douradas. Um arco-íris de 5 cores cruza o céu sustentando as nuvens e realiza-se o mundo da imagem verdadeira na terra. Fim da Sutra Sagrada. Rogativa que as divinas vibrações desta sutra eliminem as ilusões, as doenças e os sofrimentos de todos os seres vivos, concretizando o paraíso na terra.